tinha comprado. Tá? Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 10. Jesus falando, tá? Ele diz assim, olha, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é o ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não o ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e eu vida plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando você vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Então, esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouviram? Mas outros diziam, essas palavras não são de endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos de um cego? Vamos orar. Pai, querido santo, bendizemos a Ti, ó Deus, pela graça de estarmos na Tua casa, eu principalmente, Pai, como estive esses dias ausentes, com um propósito pelo qual o Senhor já estava marcado na Tua agenda, aquelas vidas que foram alcançadas para o Senhor. Obrigados, muito gratificante é. Mas quero dizer, meu Pai, que tão bom é, meu Deus, estar na Tua casa em comunhão com os irmãos. Estamos aqui, Pai, nesse louvor, nessa adoração, e ouvindo a Tua voz através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, que dizer da Tua pessoa e da Tua manifestação deste lugar que tem trazido à tona e à nossa memória. Sim, Senhor, uma mudança e transformação de vida. Fala conosco, Tu és o nosso bom pastor, e que as ovelhas que aqui estão essa noite, meu Senhor, através do Espírito Santo, os seus ouvidos sejam abertos e os corações preparados para receber a Tua palavra, ó Deus, para que haja profunda mudança e transformação de vida, uma atitude diferente, radical em relação às coisas deste mundo. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados, podem ser. Amados, esse capítulo 10, tá? Ele, bem a seca, ele já começa lá no capítulo 9, tá? Quando Jesus, amados, cura um homem, esse homem já era de uma certa idade, esse homem havia se acometido desde nascença a uma cegueira, tá? Esse homem era cego de nascença. Jesus vai, cospe no chão, faz ali um lodo com aquele cuspo e bota nos olhos daquele homem, e os olhos dele são abertos, são curados. Um verdadeiro rio, por isso aconteceu, amados, porque Jesus curou esse homem, os olhos dele foram abertos. Os mestres da lei, os fariseus, chamaram o homem para interrogar ele. Como é que pode? Como é que abriu os olhos? Quem foi que abriu esses olhos dele? E aí, questionando, o homem disse, rapaz, eu não sei como é que foi, não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo, tá? E aí, amados, foi toda uma questão aqui, de uma questão religiosa, infelizmente, uma contenda supostamente religiosa, mas ela estava acobertada por homens que estavam ali, amados, com ciúme, com inveja de Jesus, porque ele estava atraindo a multidão, amém? E aí, amados, Jesus vai e ele entra, amados, tá certo? Com essa metáfora, né? Essa metáfora, tá certo? Tratando de algo que eles conheciam muito bem, que era acerca de criação de ovelhas. E aí Jesus chega agora aqui, amados, no verso do capítulo 10, o verso 1 ele diz, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é o ladrão e assaltante, certo? Amados, Jesus estava em Jerusalém, era festa dos tabernáculos,
Tá? Vocês conhecem a festa tabernáculo lá no Antigo Testamento, né? Foi Deus que instituiu essa festa. O nosso Deus, amado, é um Deus de festa, você sabia disso? Infelizmente, muitos do nosso meio cristão, amados, acabam aqui deturpando essa questão da festa. Amados, uma festa tem muito valor para Deus. Você sabia disso, não? Essa igreja aqui, amados, é uma igreja que vai fazer festa. Não tem feito ainda, tá? Mas aqui, amados, a festa que é feita, pelo contexto que nós temos hoje da palavra de Deus, é uma festa não só que ela mexe com o nosso corpo, mas acima de tudo, amados, ela é promovida e instituída pelas nossas almas, pelo Espírito Santo de Deus. Então essa festa, amados, é uma festa espiritual, tá? É bem diferente da festa mundana, que as pessoas têm costume, né, como nós no passado, assim, nós vivíamos nesse tipo de festa como eu. Só que agora, amados, uma festa, ela é bem diferente. Quando é uma festa santa, uma festa para Deus. E a festa, amados, é importante, sabe por quê? Porque a festa, amados, é motivo de comemorarmos os feitos de Deus, comemorarmos as maravilhas de Deus, comemorarmos, amados, os testemunhos, né, daquilo que Deus proveu no meio do povo dele, milagres, cura, bonança, tudo aquilo que Deus proveu para nós, amém? E aí, amados, com certeza havia muita gente neste lugar. Jesus se encontrava, amados, em um estabelecimento, sinagoga. E aí, amados, Jesus chega, tá certo? Primeiro, amados, esse ponto aqui, na minha versão NVI, diz assim: o pastor e o seu rebanho, tá? E Jesus usa aqui, amados, essa metáfora, né, acerca de ovelhas, tá certo? E pastor, para ilustrar, amados, um relacionamento com os seus seguidores, com o seu povo. Ele está falando aqui, amados, apesar de falar de ovelha, de pastor, de porta, de aprisco, mas acima de tudo eu quero que você entenda, amados, que Jesus está trazendo a tudo aqui algo que nós precisamos entender, e não só entender, precisa viver também. Porque, amados, tem duas etapas, amados, no que diz respeito à nossa conversão com Deus divino. Primeiro, você entende a palavra, você ouve a palavra, você é movido pelo Espírito Santo, mas existe outra ação que precisa ser feita. Você precisa viver essa palavra, você precisa viver a ação do Espírito Santo, como a irmã Valéria bem falou aqui. Ela ouviu a palavra, leu a palavra, o Espírito Santo falou e ela agiu. Porque não adianta, seu amado, o Espírito Santo vai falar a vida toda com você e você continua sem responder ao Espírito Santo, você continua sem agir, você continua de braços cruzados, amados. Até quando? Então Jesus vai falar acerca desta figura de linguagem, essa metáfora aqui, acerca do relacionamento que ele, como Deus, quer ter com as suas ovelhas. Amém? Jesus, amados, começa aqui, verso 1, ele diz: olha, eu lhe asseguro, tá, a vocês. Jesus está falando aqui, amados, que se ele está dizendo, eu asseguro a vocês, que aquele que entra pela porta do aprisco, amados, é verdadeiramente um pastor, mas aquele que entra por outro lugar é um ladrão. Ele está assegurando. Ou seja, Jesus está garantindo, amados, tá? Jesus está garantindo. Eu gosto, amados, das coisas de Jesus, porque Jesus não deixa na dúvida. Ele não usa a palavra mais ou menos, talvez, pode ser. Eu já falei isso aqui na igreja. Amados, abominem tais palavras do seu cardápio. Pode ser, talvez, mais ou menos. Todas as três, amados, é usado em situação para colocar dúvida naqueles que estão ouvindo ou querem uma resposta de você. Aí você vai para a igreja hoje? Estou vendo. Vendo o quê? Isso, amado, também é uma situação em que você está colocando aqui uma dúvida. Eu estou pensando. Pensando o quê? Ir para a igreja? Eu estou pensando. Pode ser. Talvez. E aí vai, amados. Tire isso. Porque, amados, o nosso Deus é um Deus de certeza. É um Deus que nos dá firmeza, amados. Portanto, nós temos que ser igualzinho a Ele. As suas palavras, amados, precisam ser firmes, para poder você ter credibilidade. Porque nós estamos numa sociedade, amada, desgraçada, pela falta de credibilidade. A dúvida por todo canto, incertezas. As pessoas não têm mais crédito, amado, por quê? Porque nós estamos vivendo, amado, uma nuvem, amado, de incerteza, de enrolação, de bromação, de mentiras. Nós temos que ser ao contrário dessas pessoas.
nós precisamos ser, e elas vão cobrar de nós, e elas têm certeza, e elas estão com a razão disso, estão com a razão de cobrar de você, que está vindo para a igreja, está na igreja, que está vindo para a igreja ouvir a palavra, eles têm razão de cobrar de você, porque não é para ser só ouvinte, também para sermos praticantes. E eis o motivo pelo qual há uma nuvem de testemunho aí fora por causa dos crentes, sem crédito, porque não tem palavra, porque não honra aquilo que fala, aquilo que diz. Isso é uma desgraça, amados, para a igreja do Senhor Jesus. E aqui dentro não habita tal praga. Isso é uma praga. Quando a gente está no mundo, amados, a gente vive disso aí mesmo. Não vive de certeza, enrolação, enganação, amado. Mas o Evangelho é mudança, transformação de vida. Eu estava hoje lá em Salvador ensinando lá, aqueles que estavam ouvindo lá. O Evangelho é mais um convite, uma transformação de vida. Jesus disse para Nicodemos: importa nascer de novo, senão você não vai ver o reino dos céus. Pessoas pensam que vão entrar no reino de Deus e assim espera que ele tenha essa possibilidade, mas não querem mudar de vida. Já começa pela tua palavra. Se não der, amado, não dá. Se der, eu vou e honre, pode acontecer o que acontecer. Não fica atrás de desculpas, desfarrapada, amados, para desmanchar aquilo que você prometeu, disse que ia fazer ou disse que ia. Jesus disse: eu asseguro a vocês, Jesus está dando segurança, que aquele que entra, tá certo? Aquele que entra pela porta do aprisco, ele é o pastor. O que é isso? Que entra pela porta do aprisco, amados. Eu quero trazer aqui para você algo também interessante, o Espírito Santo revelando acerca dessa palavra, do contexto. Veio, amados, nos dias de hoje que nós estamos. Vejo, amados, muitas vezes igrejas sofrendo, irmãos sofrendo, porque pessoas que estão aqui na frente, amados, não foram chamados por Deus, foram chamados pelos homens, porque olharam para as suas capacitações, mas Deus não me chama por causa da sua capacitação, porque você é bonito, porque é preto, porque é moreno, porque é poliglota, porque fez faculdade, porque tem pós-graduação, porque é rico. Deus não me chama por causa de nada disso. Deus lhe chama mais, porque Ele olha para o teu coração, e Ele vê no teu coração uma disponibilidade de obedecer ao seu chamado. Só isso. E infelizmente muitos, amados, se capacitam para poder estar aqui neste lugar, mas também, amados, essa capacitação desassociada, amados, ao propósito de Deus. Nada disso. Faculdade é o que tem por aí, para todo direito, bem baratinho aí, pela internet você faz faculdade, recebe o diploma, amados, mas o que importa, essa faculdade de teologia, pós-graduação, graduação, amados, se não foi Deus que Ele colocou aqui. É isso que Jesus está dizendo. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra pela porta do aprisco não é o pastor. Quando ele diz entra pela porta do aprisco, amados, é pelos meios que nós temos hoje, de sinal de consagração, sinal de que é Deus que quer você nesse pequeno lugar, chamado. Amados, aqueles que vão estar aqui neste lugar, amados, precisa, no mínimo de certeza, eu quero dizer aqui para você, tem que ter passado por uma experiência sobrenatural com Deus. Eu posso provar isso biblicamente. O apóstolo Paulo era um homem altamente capacitado, poliglota, um homem altamente inteligente, obstinado, para que melhor, para não ter animado para pregar o evangelho, um homem não mede distância, não mede esforços. Mas aí, meu filho, o Senhor escolheu ele, um perseguidor do povo de Deus. Ele teve um encontro com Deus, um encontro com Jesus, e aquele encontro marcou a vida dele. Aquele encontro, amados, colocou todo o seu ser por terra. Ele ficou o quê? Cego, 3 dias cego. 3 dias cego, amado. Cadê a sua visão? Ele não era um homem tão obstinado, tão capacitado. E agora, cadê a tua visão? Para onde é que ele ia agora, cego? Para onde é que ele ia agora obstinadamente perseguir o povo de Deus, se ele não conseguia enxergar?
Ele naquele instante, amados, estava mostrando quem ele é e quem Deus é. Deus tirou a vista do apóstolo Paulo, amados, para que ele pudesse enxergar quem ele é, como ele precisava de Deus. Às vezes, amado, Deus precisa fazer isso, sabe, com a gente? Precisa tirar a nossa visão desse mundo. E se faz necessário, amados, muitas vezes, Deus tirar muito mais coisas que isso. Mas irmã Valéria vem testemunho agora da vida do seu primo. Quando estava sadio, sua vida aí caminhando de acordo com o que ele queria, ninguém se lembra de Deus. Mas infelizmente, às vezes precisa ir para o leito de morte para poder olhar e enxergar Deus. Amados, Deus tira, mas Deus também acrescenta. Deus tira, mas Deus também coloca. Então, sobre todo isso agora, essa questão dessa ministração que eu estou falando aqui para vocês, da mesma forma, da mesma atitude, eu venho para aqui consagrar pessoas para estar aqui nesse altar. Porque eu não vim por aqui, para cá, para este lugar, ou para assumir essa função de pastor. Primeiro, capacitação. Deus capacita aqueles que Ele chama. E Deus provê na vida daqueles que Ele chama. Então, eu entendo, amados, que de acordo com a experiência que eu tive, eu entendo que aqueles que é para estar aqui têm que ter realmente uma experiência com Deus. Acabei de falar para uma pessoa que Deus não toque em ninguém por acaso. Deus não toca em ninguém sem que Ele não tenha um propósito na vida desta pessoa. Deus não pede viagem. Deus não age por acaso, talvez, pode ser. Amados, quando Ele toca, se prepara. Se prepara. Porque a tua vida vai mudar. É uns 180 graus. Você vai ficar até zonzo. Muitas vezes você não sabe nem como foi que aconteceu, nem como começou, mas só sabe que você já está lá. É assim o toque de Deus. Eu asseguro a vocês que aquele que entra no aprisco das ovelhas pela porta, ou seja, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo aquilo que Deus estabeleceu na vida daqueles que Deus chamou, esse é o pastor. Ele diz, mas soube por eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por um outro lugar, é o ladrão. Sabe o que é subir para um outro lugar? É você querer se encaixar sem não ser o seu lugar. É você querer dar um jeito. Esses dias eu soube aí que um cara aí querendo ser pastor e atrás de dar um jeito para assumir uma igreja. E arrumou aí uma entidade de pastores aí que suposta consagração. Tem igreja que precisa. Você tem um diploma, tem que estar lá, o certificado, tem que ligar. Ligar lá, vai para ouvir que foi, meu nome do seu pastor, me deu o telefone dele, vou ligar para ele. Para saber quem é a peça. Rapaz, infelizmente muitos não fazem isso. Aí chega na igreja, fala muito bem, prega muito bem, né? Tem uma postura muito bem, rapaz, pá, coloca aqui. Eita, lascou. Você não sabe como é a vida dessa pessoa. Pergunte para Deus, para sondar. Até carta de recomendação, não é? Cartazinha aqui. Carta de recomendação. Que a pessoa traz, lá do pastor assinado, lá atrás de saber se a assinatura é do pastor mesmo. Como é que você sabe que não é? Como é que você sabe? Chegou a cartinha bonitinha, toda padronizada, de igreja tal, bonitinha. Esse irmão tal, eu assento aqui, que ele é muito bom, é um obreiro maravilhoso e tal, aí pastor assim. Como é que você sabe? Hoje ainda mais, com a desgraça de defraudação em tudo que é canto hoje. Dá o pessoal aí, estão vendendo coisa na internet, usando pessoas da sociedade, sem ter pedido a autorização da imagem da pessoa, até a voz agora a pessoa não fala, rapaz. Misericórdia, meu amigo. Hoje, essa questão que nós temos aí da tecnologia, até a voz da pessoa eles fazem. Está vendo que o negócio está? Então, mas prestem bem atenção. E vocês, ovelhas, prestem atenção e tenham cuidado.
naquele que não entra pela porta do aprisco, mas ele procura uma brecha para entrar. O porteiro abre-lhe a porta. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai diante dela e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Preste atenção. Hoje nós temos aí uma leva de muitos pastores de internet, tem pastores realmente renomados e tudo, mas infelizmente, amados, tudo, né, no nosso meio acaba que deturpando e fazendo aquilo que não devia fazer. Eu já falei aqui para vocês, amados, que olha, vocês sigam o pastor da sua vida, você siga o pastor da sua igreja, porque está cheio de pessoas hoje que estão na igreja, mas estão seguindo outro pastor da internet, porque ela acha mais legal, porque ele prega e ele prega melhor, ou as palavras dele é mais bonitas, ou o pastor é mais bonito, e aí vai, amado, está assim na igreja, tudo confuso. Aí, amado, você chega e ouve a pregação do pastor lá, gostou. Aí você chega aqui e ouve a pregação do pastor da sua igreja, bicho, por quê? Porque a sua mente já está cheia com a outra pregação, com outro propósito, que não tem nada a ver com a sua igreja. Não faça isso não. Jesus diz, olha, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, ele a chama as suas ovelhas pelo nome. O pastor precisa conhecer as ovelhas. Aqui, amados, havia um contexto. Geralmente os pastores dessa época aqui, eles colocavam o nome das ovelhas, tá? Principalmente aquela ovelha que era líder, né? Que ele saía na frente, as outras iam atrás, tá? Então, amados, o pastor que é pastor, ele tem que conhecer o seu rebanho. E ele chama pelo nome, sabe o que é isso? Intimidade. Lógico que é muito difícil. O pastor que tem uma igreja com 100, 200, 300, 400, 500, 2.000, 4.000 pessoas, fica complicado ele saber o nome de todos e ter um relacionamento com todos. É impossível. Mas naquilo que for possível, faça. Tanto o pastor como a ovelha também. Porque precisa realmente, amados, ter um relacionamento. Mas acima de tudo, amados, eu não vou levar isso aqui para nosso nível que nós estamos. Porque, amados, o nível aqui é Jesus que está falando. E é Jesus, amados, que está dizendo para a igreja que ele tem essa intimidade. Eu não posso fazer isso. Que eu pudesse conhecer todos vocês, acompanhar, estar com vocês, não posso já com a igreja desse tamanhozinho. Mas Jesus pode. Ele está falando aqui, amados, nele. Ele está dizendo que eu sou o pastor. Eu tiro vocês para fora. Eu conduzo vocês. Eu conheço o nome de vocês. Talvez você não conheça o nome de Jesus. Talvez você não conheça quem Jesus é, mas Jesus sabe quem você é. Ele está dizendo, eu sou esse pastor. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, ele vai adiante delas. E estas o seguem porque conhecem a sua voz. O pastor, amados, ele anda na frente da igreja. Ele anda na frente, amados, das ovelhas. Não é as ovelhas que andam na frente dele. Não é a ovelha que empurra o pastor. É o pastor que conduz as ovelhas. Jesus está dizendo, amados, aqui que esse relacionamento, ele precisa ser um relacionamento forte. E que é, amados, um reconhecimento de voz. Que é um reconhecimento da autoridade de Jesus. E é por isso que eu sigo aí. Ele que nos conduz, ele que nos guia. E aqui, amados, eu vejo uma dificuldade tão grande na igreja de ser conduzida pelo Senhor Jesus. Hoje, amados, nós estamos numa igreja totalmente independente, que cada qual segue o seu rumo, cada qual fala o que quer. Estava pregando lá em Salvador, ministrando ali a palavra de Deus, e uma coisa que eu deixei muito clara: você não vai para a igreja para mudar a igreja. Você vai para a igreja através do Espírito Santo você seja mudado, transformado. Porque as pessoas vão para a igreja para mudar a igreja. Elas entram olhando logo para tudo, para as paredes, como é que deve ser a pregação, como é que o pastor deve se vestir, como é que o louvor deve cantar, a música que o louvor deve cantar. Ah, essa igreja não canta ainda, essa igreja canta louvor assim, esse louvor é mudando, e aí vai, amor. Ninguém chega às vezes na igreja, vai para a igreja com a vontade de ser mudado e transformado, não. Eles vão para a igreja mais para suprir uma suposta necessidade que você tem. E essa necessidade, amado, se chama mudança e transformação. Por isso que muitas vezes continua do mesmo jeito. É pau por cima de pau, a vida não muda. E aí vai reclamar da igreja.
vou mudar de igreja, porque essa igreja, desde que eu entrei, eu não prospero, a minha vida continua do mesmo jeito, a minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos. Lógico, a mudança e transformação começa por você. A pessoa vem da igreja e quando ela consegue ir para a igreja, começa a ir para a igreja, ela chega em casa e começa a querer mudar a vida de todo mundo. Se nem a dela mudou primeiro. Você não tem autoridade para mudar a vida das pessoas. Se a sua vida não foi mudada e transformada pelo poder do Espírito Santo, você não tem autoridade. Até porque essa autoridade é do poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o mundo do pecado, juízo da justiça. Você não tem esse poder, mas é o que a gente quer fazer. Quer mudar o vizinho, quer mudar o dono da pensamento, mas quer mudar você chegar ali, vai ser aqui. As pessoas têm uma mania, mas de chegar na casa dos outros e querer mudar as coisas. Algumas pessoas chegaram lá em casa, olharam, a geladeira não devia ser aí não. Devia ser acolá, porque lá é melhor tábua, isso aqui não tá. Eu olho assim para a casa da pessoa e falo, rapaz, bota na cabeça, tira porque eu não vou lembrar. Mano, são petulante, mano. Você chega olhando logo, observando tudo. Ixi! E tu faz é assim. Vai para a pessoa, recebe um convite para almoçar, para jantar, para lanchar na casa da pessoa. Quando está preparado, fala e tu faz é desse jeito. Né? E assim que eu uso essa panela, né? A minha eu uso assim. Lá na tua casa tu usa, mas lá na dela quem usa é ele, não é tu não. Vai na casa da pessoa, a pessoa convida você com o maior bom grado. O coração aberto, tu tá com o achar de lá, tu vai lá, botou todo o defeito que tinha, vai comentar com a irmã. Eu fui na casa de irmã, tá, pelo amor de Deus, cheguei lá, isso tal. Faz o seguinte, cara, quando tu for lá outra vez, vai, ajuda a irmã, vai, não tá precisando dessa ajuda, eu vou fazer isso aqui. Que é muito melhor do que tu tá falando com outra pessoa. Aí se chama fofoqueiro, desgraçado. Não tem bênção de Deus não, vive dessa forma não. É a primeira coisa que eu deixo muito claro quando eu estou ministrando o Evangelho, principalmente para a pessoa que está se convertendo. Entre na igreja e procure Deus. Entre na igreja e procure Jesus. Entre na igreja de boca fechada e de ouvidos abertos, amados, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir Deus falar com você. Para você entrar na igreja procurando quem está lá, quem veste isso, se está de saia, se está de vestido, se está de calça, se tem brinco, se não tem, se tem batom, se não tem batom, se usa cordão, se não usa cordão, se tem cabelo, se não tem, daí. Misericórdia, amados. Mas todo dia está uma peruca. Eu vim para lá. O pastor aqui ganhou a peruca, eu não quero, nem adianta, nem me dê, porque eu não quero. Porque depois, meu filho, vai sobrar para mim a manutenção. Eu vou começar a achar bonito, rapaz, mas ficou legal mesmo, aí todo mês e tem que trocar aquele troço, porque os cabelos começam a se cair, começam a ficar ruim, aí o cara tem que comprar outro em manutenção, aí depois que você entrou, meu filho, tá lascado. Quero nada, meu filho, tá bom? Olha como assim, deixa assim, meu presto vale é bem baratinho, só, bom, tá? Então, amados, Jesus está falando que aqueles que eles conduzem precisam ter intimidade, ouvir a sua voz e deixar ser conduzido por Deus. Obedeça às autoridades que Deus colocou neste lugar. Respeite aqueles irmãos que vêm para cá e aqueles que estão aqui, amados. Se Deus colocou aqui e se for o pastor que colocou aqui, ele está respaldado pela autoridade dele. Quem vai mudar a vida dele, amado, é o Espírito Santo. Quem vai chamar a atenção é as autoridades, é o pastor que está aqui negociando. Submeta. Mas eu nunca vi uma pessoa que aquela que não se submeteu com humildade, simplicidade, não deixar de ser tremendamente abençoada. Quando eu vejo uma pessoa que está desgaste, que está isso, aquilo, está em ignoração, não resolve de vida. Pede oração, vai para a jardim de oração, vai para a profecia, vai para o YouTube, é só que falta a oração no YouTube. Não vai resolver. Não vai resolver. Enquanto você não se ajeitar, enquanto você não se alinhar com a vontade de Deus, enquanto você não estiver disposto a se submeter. Porque nós estamos, amados, no nível lá na sociedade que ninguém quer submeter mais ninguém. Contratado hoje, amanhã já quer ser patrão da empresa. Já mudou o horário. Porque eu acho que é muito cedo esse horário para mim entrar.
Aí você entra no horário que você quer. Quando chegou lá, você combinou, a pessoa disse, olha, tal hora, até que também está certo. Amém. Ah, precisando. Aí depois pronto. É você que manda. É você que diz o horário que sai, o horário que entra, isso e aquilo e tal. Mas nós temos assim hoje na nossa sociedade. Hoje está reclamando porque está desempregado. O Senhor fazendo campanha de oração, jejuando, conseguiu um emprego. Mas não dá um mês. Não dá um mês. Outro dia você fala, meu Deus, tem que me levantar cedo para ir trabalhar amanhã. Meu Deus. Oh, meu Deus. Há um mês atrás estava jejuando, Senhor, por favor. Ouve a oração do teu humilde servo. Abençoar a mesa, a necessidade. Começou a trabalhar, pronto. Meu Deus, tem que trabalhar no feriado. E aí começa o muro das lamentações. É assim que a gente faz com Deus, sabe? Verso 3. Não, é longe. Amados, preste atenção. Esse pastor, o Senhor Jesus, ele conduz as suas ovelhas, vai adiante dele. E elas seguem ele porque reconhecem a sua voz. Esse reconhecer aqui, amados, é intimidade. Quem tem intimidade, até o arrastado da chinelete sabe. Eu estava aqui, na oração, de madrugada, passa gente aqui de madrugada, aportando e tal. Aí quando eu vi um arrastado de uma chinela aqui, lá vem irmã Valéria. Várias pessoas passam aqui. Mas a gente já conhece o arrastado de chinela da pessoa. Então Jesus está dizendo, elas seguem Jesus porque conhecem a sua voz. Ou seja, tem intimidade. Quando a gente conhecer, a amada tem intimidade com a pessoa. Quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Como é que não anda, amados? Isso é intimidade. E o propósito, amados, é a gente agradar a pessoa, tá? Mas ele diz aqui, amados, no verso 5, mas nunca seguirão um estranho. Mas eu estou vendo, amados, Satanás colocando estranho na igreja. Para levar, sabe quem? Aquelas ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor, que não tem intimidade com o seu pastor. Aí chega um estranho na igreja, passa um tempinho, ele resolve sair e leva um bocado da igreja. Por quê? Porque são ovelhas que não obedecem a voz do pastor, do verdadeiro pastor. São ovelhas que estão obedecendo a voz daquele que é o ladrão que entra por qualquer outra brecha. Felizmente, amados, isso está acontecendo no tempo que se chama hoje. Ele diz, olha, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Por que não compreenderam? Porque não são ovelhas. Porque não estão dispostos a ouvir a palavra de Deus. Porque, amados, quando você vai para a igreja, você vai disposto a ouvir a palavra de Deus, porque você está com a necessidade de comer esse alimento e receber. Eu estou precisando. Eu necessito, amados, isso é o poder do Espírito Santo de Deus. E quando você vai, você não olha para a direita nem para a esquerda, você olha para o alto, onde está o autor e consumador da sua fé. É assim que está sendo a igreja. Então Jesus afirmou de novo, digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. E aí, amados, Jesus agora, amados, se identifica. Eu sou a porta das ovelhas. Contexto de pastor, amados, nessa época de ovelhas mesmo, tá? Tinha um aprisco, e o pastor dormia, como os apriscos fora, ele dormia na porta da ovelha, na porta dos currais da ovelha. Sabe por quê? Porque lá é a entrada e a saída. Ele fazia isso para proteger as ovelhas. O propósito do pastor, amado, Jesus está dizendo que o seu propósito ministerial aqui é conduzir, guardar e proteger as suas ovelhas. A ovelha, amados, é um animal vulnerável. Ela não enxerga muito bem, por isso que ela precisa de um pastor. A ovelha não sabe se defender. E é por isso que ela precisa de um pastor e ele tem um cajado. É exatamente para isso. A ovelha precisa aprender o caminho, porque ela nunca aprende o caminho. E é por isso que há tantas ovelhas rodando por aí no mundo. E Jesus uma vez olhou e disse assim, eu vejo esse povo como ovelhas sem pastor. Tudo rodando para lá e para cá sem saber para onde ir. Ovelha desorientada mesmo, estando dentro da igreja, porque ela precisa reconhecer a voz do seu pastor. E reconhecer precisa, amar, se você tem intimidade. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta.
quem entra por mim será salvo. Entra lá e sai lá e encontrará pastagem. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e atendam a vida plenamente, em abundância. Isso tem me chamado muita atenção, sabe? Essa vida abundante. Não é falta de conversão. Não liga uma coisa com a outra. É uma falta mais de entendimento. É uma falta de compromisso. Você pode ter se convertido, está na igreja, o Senhor lhe converteu, porque não se converte. Você está na igreja, mas amados, precisa processos acontecer na nossa vida. Por isso que muita gente não sai do canto, amado, porque ele não entende que precisa processos acontecer. E o nome desse processo, o primeiro passo é submissão, é ter intimidade, é buscar realmente, amados, aqueles que têm condição de lhe conduzir. Isso precisa acontecer. Jesus disse: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu vejo muita gente que está na igreja e não tem uma vida plena, abundante. Sabe o que é abundância? Rapaz, aqui há uma abundância de alimento, ou seja, muito alimento, há uma fartura. E eu não vejo fartura mais na vida da casa, infelizmente, de muitas pessoas que estão na igreja, e o culpado não é Deus. Não é porque não é convertido, mas é porque precisa mais acontecer passos na sua vida. Processo. Sua vida é uma vida de eterno processo até a volta de Jesus. Até, amados, passarmos pela porta do aprisco, que ele vai dizer: olha, eu sou a porta do aprisco. Vocês entram, e eu abro a porta, vocês vão conduzir a vocês a pastagem verdejantes. Pastagem verdejante, sabe o que é verde? É onde tem abundância, onde tem alimento. Eu viajando, amados, e achei algo interessante. Em Juazeiro da Bahia, depois de Petrolina, amados, eu achei, eu tive que estar chovendo aqui, né? Seco, paisagem seca, muita pedra, o chão pedregoso, muita pedra. E aí quando eu vim voltando com meu pai, eu vim falando para ele, já perto lá de Salvador, mais para bem lá, já estava tudo verde, água, Rio de São Francisco. Mas essa parte muito seca, tal, meu pai vendo na volta, rapaz, onde tem bode, pode ter certeza, onde tem seca. É verdade, irmão. Bode de um lado, foi o único canto que eu vi bode, em 1.100 quilômetros, 1.300 e poucos quilômetros de volta. Outro canto que eu vi bode foi lá, seco, quente, mano, lá na Bahia, bem frio, gostoso, mas 21 graus. De tardezinha, você pediu para que fizesse com suave. Aí essa parte quente, abafado, bode de um lado e bode do outro e seca. É assim que Satanás quer a igreja. Cheio de bode, na seca, onde não há uma escassez de alimento. Jesus disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Está vendo? O assalariado, amados, é aquele que está preocupado só com a sua remuneração. Quanto é que eu vou ganhar? Pastor, é o seguinte, é porque estou precisando de uma pessoa lá para pastorear a minha igreja e tal. Quanto é a remuneração lá? Quantos dizimistas tem? Quantos membros tem na igreja? A primeira pergunta. Quantos membros tem na sua igreja? Está preocupado com o quê? Quantos dizimistas tem lá? Mas faz parte da entrevista. É uma desgraça, mano. Se um dia eu precisar de alguém, aliás, se eu precisar de alguém, tá, eu vou primeiro, é o Senhor que vai trazer, não sou eu. Eu não vou atrás, é o Senhor que traz, é o Senhor que chama. Mas esse negócio de estar contratando, por necessidade, tá? Eu fui chamado, bem antes de vir para cá, eu fui convidado a pregar na minha igreja, eu e minha esposa. Chegou lá, ela ministrou louvor, eu preguei, quando terminei, o pastor lá fora conversando comigo. Rapaz, é o seguinte, eu conhecia ele, nem era crente, ele se converteu, botou várias igrejas. E rapaz, é o seguinte, eu estou precisando de uma pessoa para cuidar dessa igreja, porque o pastor está aqui, ele trabalha, estou vendo que ele não tem tempo, o pessoal está embargado, eu estou precisando de uma pessoa para cuidar dessa igreja. E era no bairro, um pouco distante lá, a gente morava em Marapumba. Aí é o seguinte, ó, pessoa que eu amar aqui, eu alugo uma casa, compro um carro. Aí
Nem falou o salário, mas falou os benefícios. Ele falando aqui, eu dizendo, pode arrumar outro, eu não. Vou não, mas vou de jeito nenhum. Não vou, porque eu sei que me chamou. Eu faço como o apóstolo Paulo. Eu sei quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ao Deus. Aquilo que eu receber do homem é limitado, mas aquilo que eu recebi de Deus não. É abundante, é transbordante, é recalcado. Eu prefiro Deus. Eu prefiro o Senhor. Jesus disse: aquele que é assalariado, quando vem o pau, quando vem a dificuldade, ele foge, abandona as ovelhas. Aí o lobo vem, tchau, vem. Mas o bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Deus. Jesus, ele dá não, ele deu. Aquele que está falando, ele dá, porque ele não tinha entregue ainda, né, lá na cruz. Mas ele já veio com esse propósito. E aí eu quero perguntar mais a você essa noite: que igreja você quer participar? Qual é a igreja que você quer estar quando Jesus voltar? A igreja onde tem um bom pastor? A igreja onde você ouve a voz desse pastor, reconhece e segue? Ou a igreja mais que você quer estar do seu jeito, andando para qualquer canto, decidindo a sua vida de qualquer jeito? Qual é a igreja que você quer estar? Porque a igreja que Jesus veio buscar é a igreja onde ele tem intimidade com as ovelhas. É a igreja onde ele conhece quem é as suas ovelhas. É a igreja que as ovelhas conhecem a voz dele. É essa igreja que Jesus veio buscar. E eu pergunto para você, qual é a igreja que você quer estar quando Jesus voltar? Amados, fazer a vontade de Deus nunca foi fácil. Seguir os planos e propósitos de Deus nunca foi fácil. Jesus mostra. Amados, seguir essa palavra aqui, ó, o que está escrito aqui, andar de acordo com ela, nunca foi fácil. Eu quero dizer para você que é impossível você conseguir fazer isso. Mas Jesus disse: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele, de acordo com o treinamento, ele era um homem militar, foi um homem militar, acostumado a passar fome, calor, necessidade, tudo ele passou por causa do Evangelho. Ele disse lá no final da sua carreira, já, tempo que ele já sabia, estava próximo, ele disse: mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei, amado, que não é fácil. Às vezes a pessoa chega para mim justificando. Eu digo: meu filho, não é fácil. Pergunta para Jesus se foi fácil cumprir a vontade do Pai. Pergunta para ele, porque estiver lá. Pergunta para os profetas que foram fiéis ao Senhor se foi fácil eles serem representantes de Deus na época deles. Pergunta para eles. Olha só como foi que eles morreram. Olha só os tratamentos que eles receberam do povo por ser representante de Deus, por falar da parte de Deus, por honrar a Deus, por andar segundo a palavra de Deus. Pergunta. Portanto, amados, aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que quiserem ser ovelha de Jesus, amados, se preparem. Porque se você não estiver disposto a pagar o preço, não dá para você. Não dá. Mas nós temos uma sociedade que não tem que pagar o preço. Igreja, amados, que não tem mais preço. A graça é de graça, mas para conseguir ela tem que pagar um preço. E o nome desse preço, amado, se chama renúncia. Renunciar ao seu eu. Eu quero saber, amado, de você, o quanto você está disposto para que uma alma se arrependa, para que uma vida seja alcançada. Quanto você está disposto a pagar nessa sociedade que estamos hoje, acomodada, acostumada com tudo do bom e do melhor, que ninguém quer mais se levantar para fazer nada, tem controle para tudo. Os eletrodomésticos, até os carros. Você vai dirigir o seu carro, você entra, senta no banco de trás, quero ir para a rua tal, e o carro, sim senhora, vai. Quando chega lá tem uma vaga, o motorista de hoje nem mais sabe dirigir. Aí chega uma vaga lá, o carro sozinho se aperta, o cara está dirigindo, você está dirigindo, chegou aqui, olhou para a vaga, estacionou aqui, aperta o botão, o carro diz assim: pode deixar que é comigo, é o carro. Ele mesmo estaciona só, isso é uma desgraça.
Está anulando, amados, a nossa capacidade de ser homem, de ser mulher, de ser ser humano. Eles estão fazendo tudo. Sabe o que é que estão fazendo? Vocês já viram, não? Robôs. Nós chegamos a uma era, amados, está uma competição, uma correria para quem faz. E a cada amados, os robôs, agora você vê o que é que eles sabem fazer. E não é muito caro, não. Mas de certa forma eu até entendo eles. E sabe para onde é que esses robôs vão? Para a indústria. Para dentro de casa, a pessoa não tem mais. Você quer contratar uma pessoa para trabalhar, a pessoa quer ganhar, mas não quer trabalhar. Aí você compra um robô que não precisa de terceiro, férias, não dorme, não suja, nada. É ótimo. E faz o que você quer. Na hora que você quer. Então estão mais criando robôs aí para as empresas, para as indústrias. Já tem. Eu vi um robô trabalhando na empresa, pegando aqui uma caixa, pensa como não pega, ele vai lá, pega, bota dentro da coisa, trabalha, e não fica reclamando do patrão, que está muito pesado, que está muito quente, esse meu salário é muito pouco. Viu? Então nós estamos vendo esse tempo já. Que miséria é essa? Aí sabe o que é que acontece? O jeito que eu estou pregando para robô agora. Deixa pregar o evangelho, porque eles estão dispostos a pagar o preço, porque os crentes não querem sair de casa. Lebinou, ixi, chuva dessa, vou mais não. Não, é porque eu marquei aí para a gente ir aí para pregar para lá, mas aí não vou mais não, porque está chovendo, uma lebinha. Vai que cai o temporal, vai que faz lá no Rio Grande do Sul e me leva. Então, mas ninguém está disposto. Então, uma dorzinha de cabeça. Não, é porque eu não aguento assim, andar de ônibus. Pelo menos uma limousine que busca lá em casa. Ou helicóptero. E aí vai, amado. Que povo é esse? Qual é a importância que o reino dos céus tem para tu? Como é que você consegue dormir à noite ronca que baba? Sabendo que milhares de pessoas estão indo para o inferno, inclusive da sua casa, a sua família, que você diz que tanto ama. Qual é o preço que você tem pago? Pelas vidas que você diz que tanto ama, amados. Qual é o preço? Eu sei qual é. Pastor, olha pelo meu filho. Pastor, olha pela minha mulher. Pastor, olha pelo seu marido. Que é o pastor que nunca faz nada na vida. Pastor que tem disponível que sobra. Então, manda para ele. Pastor, eu quero fazer isso. Pastor, eu quero passar. Pastor, olha comigo que eu vou fazer entrevista de trabalho. E aí eu preciso desse trabalho. Pastor, olha, de junho, pastor, o senhor está muito gordinho. Precisamos de jejuar um pouquinho. E você está jejuando? Quantas horas você está passando em oração? Pastor, eu quero comprar. Isso aqui está uma coisa. Pastor, eu quero vender. E aí vai. Qual é o preço que você está pagando? Vou dizer, nem você tem disponibilidade para você mesmo. Você não tem coragem para pagar o preço para você mesmo alcançar uma bênção de Deus. Quanto mais uma vida que está aí. Mas eu vejo umas reportagens. Eu gosto de ver porque está atualizado. É cada atrocidade que está acontecendo nesse mundo e eu fico me perguntando onde é que está a igreja? Onde é que está o povo de Deus? Onde é que está as ovelhas do Senhor Jesus? Jesus disse, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, eu dou, não, ele deu a vida pelas minhas ovelhas. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pastor, mas precisa ser altruísta. Ele não está preocupado com o que comer, com o que vestir, quanto é que vai ganhar. Ele não pode estar preocupado com isso. A preocupação dele é alma para Jesus. Mas eu estou vendo aí, meu filho, uma leva de eclesiásticos que estão preocupados. Não estou dizendo com a aparência, a pessoa tem que realmente se cuidar, mas pelo amor de Deus, está andando nessa linha que esse mundo está aí. Essa soberba, essa preocupação com a sua autoimagem. Quero ver no dia do juízo. O que é que vai dizer para o Senhor? Porque estamos dispostos a pagar todo o preço pela sua autoimagem. Nós não estamos dispostos a pagar um preço para que uma vida deve ser alcançada por Jesus. Mas eu espero que hoje, nesse lugar, as ovelhas que aqui estão, que procuram ouvir mais a voz do seu pastor, que procuram ter intimidade com o Senhor. Porque essa igreja que Jesus vem buscar é a igreja que ouve a sua voz e reconhece. O Senhor disse, olha, nos finais de surgiram muitos falsos profetas. Vai trazer a milagres que, se possível, para enganar até milagre vai acontecer. Para, se possível, enganar até os eleitos de Deus, os eleitos que o Senhor elegeu para a igreja dele.
Você está incluído nessa igreja. Eu vou ficar de pé. Agradecer a Deus.